Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24, eu pediria os irmãos que mantivessem a Bíblia aberta. Capítulo 24. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Estamos diante de uma palavra profética proferida por Jesus, aonde ele dá uma instrução acerca daquilo que estava por vir. E esta noite nós queremos falar sobre o princípio das dores. Princípio das dores. Diga comigo, princípio das dores. Pois sim, amados. Somente Mateus, ele registra esta palavra profética, falando acerca deste princípio. Só Mateus fala sobre a consumação dos séculos de forma muito clara. Primeiro, porque sendo judeu, ele escreveu, não só por isso, mas Deus o chamou para que ele escrevesse para os judeus, para revelar Jesus Cristo como seu rei, o rei dos judeus, e provar a eles que Jesus era o Messias prometido, era o Cristo enviado de Deus. E nós entendemos que naqueles dias, o templo era como se fosse hoje, como o templo de Cuiabá. Quem não conhece ainda, tem o sonho e o desejo de conhecer. É um templo que cabe 22 mil pessoas sentadas e é uma atração turística ali em Cuiabá. Naqueles dias, o Templo de Salomão era uma das maravilhas do mundo. E os discípulos estavam com Jesus e eles começaram a chamar a atenção para a grandeza daquele templo, para a arquitetura daquele templo, para a beleza daquele templo, enfim, tudo chamava a atenção dos discípulos e eles mostravam para Jesus a grandeza que havia naquele templo. E diz a palavra de Deus que o Senhor saindo, os discípulos mostravam tudo isso para ele. E Jesus Cristo agora dá uma olhada e disse: na verdade, não vedes tudo isto? Vocês não estão
admirados? Vocês não estão vendo toda esta beleza, toda esta grandeza, toda esta arquitetura? Eu quero dizer algo muito importante a vocês. Não ficará aqui pedras sobre pedras que não seja derribada. Mas isso não foi o maior impacto que Jesus disse que tudo seria derrubado. Quando o Senhor saiu, assentou-se no monte, eles se aproximaram outra vez do Senhor para fazer 3 perguntas. Mas o que chamou a atenção deles foi porque o Senhor não disse apenas que derrubaria, mas que em 3 dias construiria. Era como dizer algo que a mente deles não alcançavam. Eles não tinham como acreditar e não tinha como desacreditar, porque era Jesus. E nunca houve mentira em sua boca, nem palavra alguma. Mas ele estava dizendo que em 3 dias construiria. E eles, como? Se foi levado 46 anos para ser construído, como é que ele vai construir em 3 dias? E o Senhor sai para o Monte das Oliveiras, eles acompanham, e quando chega no monte, eles perguntam: quando serão estas coisas? Veja aí o versículo 3, me ajude aí. Os discípulos em particular perguntaram a ele, quando serão estas coisas? Primeira pergunta. Segunda, que sinal haverá da tua vinda? Terceiro, e que sinal haverá do fim do mundo? Vamos entender o que os discípulos queriam saber quando perguntaram quando seriam estas coisas. Que coisas? A destruição do templo. Quando este templo vai ser destruído? O Senhor falou que ele seria destruído, mas nós queremos saber quando. Por quê? Porque aquele templo, irmão, era o orgulho judaico. Aquele templo era algo que juntava a religião, juntava a política. Era o lugar onde estava concentrada toda a sociedade, onde estavam as religiões mais importantes ali. Glória a Deus. E aquele templo nada mais, nada menos do que 46 anos. João capítulo 2, 19 e 21. E agora o Senhor vem e diz que derrubaria e em 3 dias levantaria. Eles não entenderam algo que o Senhor estava falando. Jesus não estava falando do templo feito por mão de homens. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O templo que o Senhor disse que construiria, Ele estava falando do nosso corpo, da nossa vida. Deus constrói o seu templo no nosso coração sobre as ruínas da igreja e das religiões. Era isso que o Senhor queria que ele entendesse, que aquele templo tão visitado, aquele templo tão contemplado, mas aquele templo não significava, não devia para ele significar tanta coisa. Por quê? Porque era apenas alvenaria, era apenas beleza exterior. Paulo, lá no seu discurso no Areópago em Atenas, no capítulo 17, 24, ele fala sobre o templo e diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Glória a Deus. E certamente
por maior e mais belo que fosse aquele templo, por grande que fosse aquela estrutura, por mais perfeita que fosse aquela arquitetura, não teria para o Senhor valor algum. Por quê? Porque faltava nele a presença de Deus. Naquele templo tão suntuoso, havia tudo menos a presença de Deus. E a verdadeira igreja que o Senhor constrói, ela é diferente, ela é santa, ela é poderosa. A verdadeira igreja construída pelo Senhor, ela não se atém à beleza exterior, porque quando nós falamos em igreja, nós temos que ter duas ideias: da igreja física e da igreja espiritual. A igreja física, o valor dela não está na sua arquitetura, o valor dela não está na sua beleza, o valor dela não está na organização dos seus cultos, a organização, o valor dela não está no coro. Não, o valor da igreja do Senhor está na manifestação da presença de Deus na vida dos verdadeiros adoradores, dos verdadeiros servos e servas do Senhor. Por isso o Senhor disse: derrubarei. Ou seja, para mim, isso não tem nenhum valor. Para mim, isto não tem nenhum sentido, se eu não posso estar lá dentro, se eu não posso ser glorificado, se eu não posso ser adorado. Glória ao Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a pergunta deles estava sendo respondida, porque o Senhor estava trazendo uma resposta provocada por aquela palavra. Quando serão estas coisas e que sinal haverá? 70 anos depois, o general Tito invadiu Jerusalém e o templo foi destruído. Mas alguma coisa não havia acontecido naquela profecia. O Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra. E a estrutura arquitetônica daquele templo, por ser tão enorme, foi também muito profunda de pedras. E como tiraria as pedras? Os inimigos tirariam as pedras para se cumprir aquela profecia. Espalhou-se uma notícia que os judeus escondiam seus tesouros debaixo dos alicerces do templo. E aí eles arrancaram todas as pedras para procurar os tesouros, mas o verdadeiro tesouro estava na profecia que o Senhor Jesus Cristo havia dito: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Vocês derrubaram o templo, mas vocês não conseguirão derrubar a minha igreja. Meus amados irmãos, desde o princípio que esta igreja é alvo do inimigo, desde o princípio que esta igreja é perseguida, mas jamais vencida, porque Jesus ainda é o Senhor dessa igreja. Nos países comunistas, as igrejas estão sendo fechadas, as igrejas estão sendo destruídas. Abro aspas e fecho aspas. As igrejas chamadas por eles, mas a verdadeira igreja, ela continua viva e poderosa, mesmo naquelas nações, porque a igreja não é formada de pau, de pedra e alvenaria, mas é formada de um conjunto de salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro. 70 anos depois se cumpriu aquilo que eles haviam. Quando será?
A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Jesus ainda se fazia presente. Jesus ainda era homem, mas já havia os admoestados que ele voltaria para o céu. Já havia dito para eles que morreria. Já havia dito a eles que ao terceiro dia ressuscitaria. Mas já havia assegurado a eles que eles não se preocupassem, porque ele ia, prepararia e voltaria para levá-los para o céu. Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Aí agora os discípulos perguntam: quando será? Agora eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Estamos falando, não perca o fio da meada, estamos falando do princípio das dores. Estamos falando de um tempo profético. Estamos falando de mim e de você. Estamos falando da nossa geração. Glória a Deus. Por que da nossa geração? Porque nós estamos vivendo profeticamente o princípio das dores. E os discípulos daqueles dias perguntaram: que sinal haverá da tua vinda? E o Senhor respondeu: aparição de muitos falsos profetas. É um dos sinais que precede. Por quê? Porque o princípio das dores é um período de tempo que está entre a ida dele e a volta, entre a sua ida e a sua volta. É nesse tempo que acontecerá o princípio das dores. A sua ida para o céu, Monte Olival, e a sua vinda do céu sobre as nuvens. Segunda fase. A segunda fase, na primeira etapa, arrebatamento. A segunda fase, na segunda etapa, vinda em glória. Primeira para a igreja, segunda para os judeus. Mas os sinais que eles queriam saber, Jesus disse, observe que eles disseram assim: quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Da tua vinda. Glória a Deus. E do final do mundo. Mas vamos, sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. Crise, falsos cristãos. Na Califórnia, David Caris, ele se fez conhecido na mídia, na televisão, como Cristo. Lá na Califórnia, ele se dizia ser Cristo. Em Curitiba, no Brasil, reverendo Mu atraiu multidões. E para vergonha nossa, até alguns pastores nossos estiveram lá na reunião dele. Ele dizendo ser Jesus. E ainda no Brasil, Henrique Cristo, dizendo ser filho de Deus. Inclusive esteve na televisão, deu entrevistas e ainda está por lá. Então, esses são sinais bem próximos que Jesus está voltando. Glória a Deus. Outro sinal também é a crise mundial. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Não somente as guerras, não somente as calamidades, mas a inquietação de todas as nações. A tentação ou articulações de Satanás para
a formação de blocos políticos com alvo de destruir a igreja. E muito mais, meus amados e queridos irmãos, nós estamos, conforme Daniel falou, sobre o conhecimento, a tecnologia. Se você começar a observar direitinho, o anticristo está trabalhando para fazer desaparecer a moeda. Glória a Deus. Nós hoje quase que não precisamos de moeda. Fazer um pagamento. Não, faça aqui mesmo, faça agora o Pix. Pronto, já está pago. Então, você começa a observar que o dinheiro vai desaparecer. É uma questão só de tempo, e não se sabe quanto tempo. Mas estamos às portas do arrebatamento. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, crise religiosa. Isso está em Mateus, crise mundial 24, 6 e 7. Que você pode dizer, pastor, mas essas coisas sempre aconteceram. Não na intensidade que está acontecendo agora. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas escute, versículo 11 e 12, crise religiosa. Versículo 11, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor nunca se viu tanta frieza espiritual no meio do povo de Deus como se está vendo nesta geração. Glória a Deus. Aumento da apostasia. Estou falando agora crise religiosa. Aumento da apostasia. Quando você abre a internet, dói o seu coração em ver tanta inovação, em ver tanta coisa que está acontecendo nas chamadas igrejas. Coisas absurdas e estúpidas. Sem dizer dos falsos no meio do verdadeiro para confundir. Falsos profetas, falsos irmãos, falsos ensinadores, falsos pastores. E por que isto? Para enfraquecer. Hoje, parece-me que está viralizando os escândalos nas igrejas, e fica toda a gente incauta compartilhando o escândalo da igreja. Por quê? Qual é o interesse do diabo fazer isto? Enfraquecer. Primeiro ele coloca o falso no meio do verdadeiro, e depois o falso promove a sedição e o escândalo, e depois vai para a internet e detona. Para quê? Para enfraquecer a igreja do Senhor. E com isso, o que vai acontecer? O mundo cada vez mais vai caindo no descrédito que é o alvo dele. Número 2, você começa a pregar o evangelho, as pessoas passam de largo e não tem mais interesse, porque acha que tudo é a mesma coisa. Quem está entendendo que é fim dos tempos? Não sei se você já sabe, acerca do surgimento do Conselho Mundial de Igrejas, para a formação de um bloco ecumênico. Glória a Deus. Para que todos ou todas as igrejas, todas as reuniões se juntem
se unam para formar um só povo. Glória a Deus. E a ideia é drástica, porém parece certa, parece ser verdadeira. Todo mundo falar uma só linguagem acerca de Deus. E o pior não é nada. É que o Criador dessas coisas, o mentor, vai convencer o mundo de estar certo. E qualquer que se opor, vai ter por retrógrado, quadrado. Vai ser marginalizado, porque hoje é assim. Se você defender a verdade, você é marginalizado. Hoje há uma inversão de valores muito grande. O errado parece estar certo e o certo parece estar errado. Se você defender as verdades de Deus pelo poder do Evangelho, no nome do Senhor Jesus, você vai ser criticado. Glória a Deus. Discurso de ódio. Não. Glória a Deus. Isso é o surgimento do falso profeta. Isso é o surgimento do anticristo. Mas para Jesus responder a eles que queria saber acerca dos sinais, ele fala sobre frieza espiritual e indiferentismo. A frieza espiritual, o indiferentismo tem marcado a igreja da nossa geração. Quando a gente olha a parábola do samaritano, do bom samaritano, a gente vê ali a figura da religião passando de largo na pessoa daquele sacerdote, dos adoradores e conhecedores da verdade, passando de largo na figura daquele levita. Ninguém se importa com ninguém, ninguém se preocupa com ninguém, ninguém está preocupado com quem está caído na estrada, prestes a morrer. Ninguém liga para quem foi assaltado, ninguém liga para quem está morrendo. Meus amados e queridos irmãos, isso fala de um coração de pedra. Isso fala da ausência do amor de Deus no coração. Glória a Deus. Nós, na verdade, precisamos, amados irmãos, precisamos sentir a dor do nosso semelhante, do nosso próximo. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não podemos passar de largo frente a uma situação em que o mundo está vivendo. Não podemos passar de largo vendo tantas pessoas enganadas e caminhando para o abismo. Você não pode se calar, porque esta foi o tiro de Satanás, da seta maligna contra o próprio Jesus, quando entrou em Jerusalém, que mandou os discípulos se calarem. Ele disse: se o meu discípulo se calarem, se o meu povo se calar, até as pedras clamarão. Não vamos deixar que as pedras da nossa geração clamem. Nós temos sim que clamar pelo poder do nome do Senhor e anunciar as boas novas do Evangelho, que é poder de Deus e salvação para aquele que crê. E os discípulos perguntaram para Jesus: que sinal haverá da sua vinda? E o Senhor fez menção de todos estes sinais. E eles queriam saber quando, dia e hora. Ninguém sabe. Nem eu sei, nem os anjos do que estão nos céus. Unicamente o meu Pai. Naqueles dias, ele já advertiu acerca da sua vinda. Mas o que ele disse foi: não no sentido de o dia, mas ele advertiu que estava às portas.
Por quê? Se ele sabia que não estava. Glória a Deus. Porque ele queria que os seus discípulos estivessem prontos, estivessem preparados. Meu querido irmão, Jesus pode vir daqui a 10 anos, a 20, a 5, a 1, a 2, mas ele pode vir agora. E tudo que o Senhor quer é que você esteja preparado. Glória a Deus. Tudo que o Senhor quer é que você não saia de perto dele, porque se você sair de perto dele, você está em risco de morte eterna. Glória a Deus. Tudo que o Senhor quer é que você com alegria possa servi-lo, aleluia, para que você também possa subir. Se você entendeu, diga amém. A frieza espiritual é o resultado da ausência de serviço a Deus. A frieza espiritual é uma resposta à nossa distância que nós tomamos de Deus. A frieza espiritual é a ausência do combustível que acende as nossas lamparinas. Porque o nosso corpo é comparado com uma lamparina, como um vaso de Deus. E como lamparina ele precisa estar aceso para brilhar no meio das trevas. Mas nenhuma lamparina tinha como estar acesa se faltasse o azeite. Glória a Deus. Então o Senhor quer que haja azeite na sua vida, para que você possa brilhar no meio das trevas. E para que você possa ter este azeite, é necessário que você ore mais, que você consagre mais, que você jejue mais, que você testemunhe mais da parte do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E para concluir, os discípulos disseram, primeiro, quando disseram estas coisas; segundo, que sinal haverá da tua vinda; e terceiro, e quando será? E do fim do mundo. Glória a Deus. Fim do mundo. Eu não sei como diz aí a sua tradução, mas a tradução de King James fala do final dos tempos. A tradução Nova Jerusalém fala fim desta época. A tradução Lucado diz consumação dos séculos, ou seja, todas têm o mesmo sentido. Glória a Deus. Por Mateus ter feito citação a essa expressão sobre consumação do século, é necessário que você entenda o que ele quis dizer. No grego é aion, que significa mundo, ou seja, final do mundo. Que significa cosmo, final dos cosmos. Significa ainda era o século, que é o que cabe mais aqui. Que quer dizer curso deste mundo, o sistema mundano, que é o implantado pelo diabo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então eles queriam saber quando seria estas coisas. Glória a Deus. Quando vai acontecer? Aí o Senhor diz, quando todas estas outras acontecerem. Ou seja, todas as citações feitas no capítulo 24, aí sim virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, não desça, e atirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora,
nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aquele dia. Aí o Senhor aqui, irmãos, Ele dá duas situações acerca do fim do mundo, dos tempos, das eras, dos cosmos. Primeiro, o fim para a igreja. Quando será o fim para a igreja? Quando a igreja não suportar mais as coisas que já começaram e estão acontecendo. Vai chegar um momento que a igreja não vai suportar. E quando a igreja não mais suportar, a trombeta soará e você será levantado a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Aí sim começa os 7 anos de grande tribulação. Glória a Deus. E a igreja vai estar com Jesus. A igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Porém, a igreja do Senhor, a nossa igreja, nós outros, se a morte não chegar primeiro, nós outros sim, já estamos passando por essas dores, por este princípio de dores. Imagine se não é angustiante. Imagine se não é terrível você ser proibido de sair de casa. Imagine se não é angustiante você ser impedido de ir para o seu trabalho. Imagine se não é angustiante você perder os seus bens. Imagine se não é angustiante você perder a sua liberdade. Imagine se não é angustiante você perder o seu direito de ir e vir. Todas estas coisas, irmãos, apontam para o princípio das dores. Mas o Senhor dá uma palavra de consolação. Estais quietos, não vos preocupeis, porque ainda não é o fim. Glória a Deus para todos sempre. Mas deixa dizer no que creio, glória a Deus, que antes da igreja subir, Deus já está permitindo, vai dar uma peneirada, e vai dar uma sacudida. Quando ele sacudir, ele dá um sopro. Quem for trigo, cai dentro da peneira, e quem for palha, cai fora. É exatamente pela dor, pela perseguição, pelas dificuldades, pelas lutas, que muitos vai cair fora. Quantos caíram fora quando veio a pandemia? Quantos caíram fora quando chegou esta maldita situação? Quantos não estão mais entre nós? Ah, pastor, com medo. Ótimo. Correram com medo. Aí de repente foi liberado. Agora todos podem vir para a igreja. A igreja não encheu. Todos podem ir para o shopping superlotou. Foi a peneirada de Jeová. Jeová deu a sacudida, jogou e soprou. Quem é dele, fica com ele. E quem não é dele, cai fora. Mas é assim mesmo. Jesus Cristo está voltando. Quem é dele vai suportar. Quem é dele vai aguentar. Quem é dele vai enfrentar. Mas vai subir ao encontro dele nos ares. Aleluia. Porém, meus amados irmãos, depois dessa sacudida, os que ficarem dentro dessa peneira, vamos chamá-la de igreja, porque o juízo de Deus começa por dentro de casa. Os que ficarem dentro de casa, Deus vai mandar um avivamento tão poderoso. Vai dar uma sacudida de poder no meio dos crentes. Aleluia. Que os crentes serão incendiados pelo poder de Deus. Saltarão como bezerro do cevadouro. Enaltecerão o nome do Senhor. Correrão atrás das almas. Expulsarão demônios e profetizarão.
e esta cidade será abalada no poder do Espírito Santo. Aleluia! Crente que você nem imaginava, aquela irmãzinha bem quietinha, que mal abria a boca para falar, vai dar salto aqui de tremer o inferno, glorificando, enaltecendo e falando mistério com Deus. Quem crê nisso, levante a mão e diga amém. Que Deus em Cristo abençoe os amados irmãos. Aleluia.